Olá a todos, como vamos? Deixa eu acabar de configurar aqui as nossas redes sociais. A gente tem aqui o Facebook, estamos online no Facebook e no Instagram. Deixa eu pegar aqui o meu café com a minha xícara, que vez por outra faz mais sucesso do que a minha própria explicação por aqui, mas tudo bem. A gente tem aqui o Facebook, estamos saindo já. Isso. É porque num outro estão vendo melhor aqui, ó. Ajeitar aqui. Na verdade, deixa eu ver se aqui fica melhor. Talvez aqui fique melhor, será? Vamos ver. Peraí, pessoal do Instagram, estou tentando ajeitar melhor para vocês aqui, tá? Pessoal do YouTube, do Facebook, quer dizer, tá aparecendo aí, tem um pessoal aparecendo aí, muito bem. Muito bem. Será que se eu fizer assim, né? Fizesse melhor? Acho que não, piora. Vou deixar assim, talvez fique melhor. A luz do pessoal aqui do Instagram não está muito boa. Deixa eu aumentar essa luz aqui Tem um negocinho que eu comprei que diz que melhora a luz na cara da gente, sabe? Mas eu não sei muito não. Bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Bom, pois bem. Hoje o assunto é um desses assuntos que eu adoro de tratar, um assunto que eu gosto muito de conversar, que é sobre pronúncia. Hoje nós vamos falar sobre a questão da pronúncia e a gente vai falar sobre como, muito comumente, as pessoas acham ou acreditam que a questão da pronúncia possa acontecer. Muita gente tem uma série de crenças com relação à pronúncia. Muita gente acha muita coisa com relação à pronúncia e nem sempre as pessoas de fato entendem como é que a gente consegue ter uma boa pronúncia. Como é que a gente consegue treinar a nossa pronúncia para a gente ter uma boa pronúncia. Como é que a gente consegue fazer com que o nosso treinamento de pronúncia, a prática da pronúncia, possa ser realizada de modo a de fato ajudar a gente a atingir uma pronúncia melhor. Então, existem aí alguns, digamos assim, mitos, né, com relação à pronúncia. Existem também algumas crenças que dificultam por demais a questão da pronúncia. E a gente vai tratar sobre essas questões hoje, porque o que eu quero é que nós acabemos, né, com essas concepções nocivas que nunca ajudam, só atrapalham a gente nessa questão de pronúncia e complica cada vez mais o aprendizado. A gente vai discutir sobre uma série de coisas hoje, a gente vai falar sobre essas tantas discussões que existem sobre sotaque, né? Qual é a diferença entre sotaque e pronúncia, enfim, a gente vai discutir aí sobre essas questões hoje, para que, de uma certa forma, nós consigamos atingir uma noção um pouco melhor da questão da pronúncia, entender um pouco mais a pronúncia e, lógico, melhorar a nossa própria pronúncia. É muito importante a gente entender que toda vez que a gente reproduz sons, esses
essas unidades de sons que nós reproduzimos, a gente chama de fonemas. O que são os fonemas? São essas unidades de som que a gente reproduz. E quando a gente vai falar uma palavra, a gente reúne, a gente agrupa uma série desses fonemas para a gente poder falar aquela palavra. É lógico que as palavras da língua portuguesa são, em geral, palavras que a gente já falou muitas vezes, né? A gente já repetiu essas palavras várias vezes no nosso discurso. Por essa razão, esses fonemas são, os fonemas da língua portuguesa, são fonemas que nós conhecemos, porque nós já praticamos muito esses fonemas. Então, quando a gente vai falar palavras em português, os caminhos neurológicos que existem para que a gente fale essas palavras, lá no centro da fala, né, no nosso cérebro, lá nesse departamento do nosso cérebro, nessa gavetinha do nosso cérebro, que é responsável pelo processamento da fala e pela reprodução dos sons mais especificamente, esses fonemas eles já estão todos lá. Então, como a gente usa muito, a gente vai lá direto, né, nesses fonemas, a gente abre essa gavetinha direto, que está lá no centro da fala, lá no nosso cérebro, a gente abre direto essa gavetinha para poder ficar usando esses fonemas, que são essas conexões sinápticas que a gente tem desses fonemas lá no centro da fala, que faz com que a gente fale essas palavras, use esses sons com mais gracejo, com mais conforto, com mais facilidade, porque são sons que a gente usa direto. Então, como a gente usa direto, essa conexão está aquecida, esse caminho, né, no sistema nosso nervoso, nesse caminho neurológico que existe, essas pontes sinápticas que existem para a gente poder utilizar esses fonemas, já são pontes sinápticas que se encontram lá e que estão aquecidas porque a gente utiliza muito elas. Quando a gente está aprendendo uma língua, como no caso o inglês, a gente acaba se deparando com uma série de fonemas novos. A gente acaba se deparando com grupos de sons que nem sempre são grupos de sons da nossa língua materna, no caso o português. Então, são normalmente os grupos de sons, esses fonemas, que nós não temos esse caminho neurológico formado. A gente não tem uma gavetinha para esses fonemas. A gente não tem essa gavetinha. Qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte, que como a gente não tem essa gavetinha para esses fonemas, a gente precisa criar esses caminhos neurológicos. A gente precisa criar essas pontes sinápticas. A gente precisa criar esse caminho que ainda não existe para que a gente possa utilizar esses sons. É como se a gente abrisse uma nova gavetinha lá no nosso centro da fala e a gente começasse a colocar dentro dessa gavetinha esses outros sons. Só que é lógico que você fala português no teu dia a dia, né? Pelo menos se você mora no Brasil, né? Alguns alunos que assistem as nossas lives não estão no Brasil, mas se você mora no Brasil, é bem provável que você use o português muito mais do que você usa o inglês. Então, por essa razão, você utiliza muito mais esses centros, o teu centro da fala e essa gavetinha dos sons dos fonemas em português do que os em inglês. O que é importante a gente entender é o seguinte, para você reproduzir esses sons, para que você possa, de fato, fazer com que essa reprodução de sons fique natural, fique orgânica. Hoje essa palavra é muito utilizada, né, para a gente falar de algo que acontece de maneira mais espontânea, mais natural, acontece de modo orgânico. Então, para que você possa reproduzir esses sons de maneira mais orgânica, é muito importante que você tenha esses caminhos neurológicos aquecidos, que você tenha essa gavetinha de sons, essa gavetinha de fonemas bem organizada e bem instalada no teu sistema nervoso. Agora,
para que essa gavetinha exista e para que você possa ter essa gavetinha de sons, de fonemas em inglês no teu centro da fala, dentro do teu cérebro, é importante que você crie essa gavetinha. E para você criar essa gavetinha, é importante que você treine, que você pratique. Porque as pessoas falam assim, quando ela diz assim, quando o aluno fala, mas é porque em inglês, esses sons em inglês são difíceis. O que o aluno, na verdade, ele está dizendo quando ele diz que esse fonema ou esse som é difícil? No fundo, o que ele está dizendo é que o sistema nervoso dele não tem essa conexão ainda aquecida ou muito firmemente estabelecida para que ele se sinta confortável em usá-la. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que o sistema nervoso dele ainda não está preparado com essa construção de caminhos que ele precisa ter para reproduzir esse som de uma maneira mais orgânica, de uma maneira mais natural. O que ele precisa fazer então é criar esses caminhos. Só que nesse momento em que o aluno está criando esses caminhos neurológicos, o Beto está mandando um good evening sir. No momento em que nós estamos criando esses caminhos neurológicos, uma série de coisas acontecem. Uma série infindável de coisas acontecem. Aqui, principalmente. E é sobre essa série de coisas que acontece que eu quero conversar com vocês. Né? E aparentemente a Daxi também quer conversar com vocês. Né? A Daxi é essa gatinha que está bem aqui. Ó. Tá vendo? Essa gatinha bem aqui. Ó. Dax. D-A-X. Dax. É. Todo mundo me pergunta por que o nome da minha gata é Dax. O nome da minha gata é Dax porque tem uma oficial de ciências na Estação Espacial 9, na Deep Space Nine, que é uma estação espacial lá no eu não sei se vocês sabem, mas Deep Space Nine é um spin-off de Star Trek. Né? E lá tem uma oficial de ciências que se chama Jadzia Dax. Né? E eu sempre achei esse nome bonito. E os meus gatos, à exceção da última, tinham nomes, e ela tem nomes de personagens de Jornada nas Estrelas. O primeiro gatinho que eu tive foi o Kirk, Captain Kirk. O segundo foi a Catherine Janeway. Então era Catherine. Né? O Kirk fugiu, sumiu. A Catherine infelizmente morreu. Eu tive o Siskel também, que é o capitão também da Deep Space Nine. E agora eu tenho a Dax. Né? Eu sou tracker, eu sou aficionado por Jornada nas Estrelas. E por essa razão os meus gatinhos são apelidados com os nomes, são nomeados com nomes de personagens de Jornada nas Estrelas. Mas vamos voltar à pronúncia, né? E esses nomes de Jornada nas Estrelas são os melhores para a gente treinar a pronúncia, né? Sempre uma língua estrangeira que você aprenda, qualquer que seja, sempre uma palavra nova ou difícil que você aprende, por mais que você não aprenda a língua, mas que você aprenda a reproduzir sons de uma língua que não é a sua língua, sempre ajuda você a treinar a criação de fonemas, tá? A reprodução de fonemas no teu sistema nervoso. Mas vamos voltar à questão do momento em que você está criando esses fonemas. No momento em que você está lá treinando dentro da sala de aula, treinando a tua pronúncia, né, para que você possa reproduzir bem esses fonemas, ou seja, para que você possa falar um inglês limpo, um inglês bonito, um inglês com uma pronúncia correta. Vamos entender como é que isso acontece. Primeiro a gente tem duas questões. Né? A gente tem o treinamento do fonema isolado e a gente tem o treinamento da combinação de fonemas. Por quê? Porque você tem o som, só aquele som, né? Porque o que é o fonema? Eu falei para vocês, é uma unidade de som. Né? Só que quando a gente não fala um som só, a não ser que a nossa palavra seja monossilábica. Mas, em geral, a gente quando fala vários sons, um atrás do outro. A gente quando fala, a gente realiza um agrupamento de sons. A gente realiza uma combinação de sons. E é a reprodução desses sons combinados que fazem com que a gente tenha essa
dicção que as pessoas normalmente escutam e se sentem agraciadas com uma dicção mais agradável, né? A pronúncia correta das palavras ela tem a ver também com como você reúne esses fonemas. Por quê? Porque uma coisa é você reproduzir só um som e outra coisa é você reproduzir uma cadeia de sons. Porque você precisa de velocidade para você fazer isso. Até mesmo em português, não tem algumas palavras que a gente fala assim, essa palavra é um trava-língua. O que é um trava-língua? Ou essa palavra é complicada. Às vezes, você pega uma pessoa que ela sabe qual é a palavra, tá? Ela até ouve a palavra. Se ela focar no som daquela palavra, na reprodução do som daquela palavra, ela consegue ouvir mentalmente o som daquela palavra. Mas na hora dela falar, ela trava. Ela vai... né? Às vezes tem alguma palavra que a pessoa quer falar e na hora que ela vai falar a palavra, ela engata naquela palavra, né? Tem o velho exemplo clássico do inconstitucionalissimamente. Né? As pessoas, às vezes, quando iam falar inconstitucionalissimamente, que era uma palavra muito grande, as pessoas se enrolavam, então elas precisavam repetir e ficar tentando várias vezes utilizar aquela combinação de sons, né, ininterrupta, para poder falar a palavra inconstitucionalissimamente. Então, esse exemplo é muito bom para a gente entender que não é só a unidade sonora, não é só o fonema que você precisa praticar. Você precisa também praticar a reunião e o agrupamento de fonemas diferentes, ou até mesmo parecidos e próximos intercaladamente, para que você tenha caminhos sinápticos que façam com que você possa falar com fluência. Porque a fluência, ela também tem a ver com o conforto e a naturalidade com a qual você fala. E também com a velocidade com a qual você fala. E a velocidade com a qual você fala também está relacionada com a capacidade que você tem de reproduzir sons diferentes de maneira agrupada. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque é muito importante que vocês entendam que, por mais que às vezes você tenha treinado um fonema, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico do inglês para vocês. Você treinou o fonema TH, que é o, né, que é o famoso língua no dente, né? Né? Por exemplo, eu vou falar there, eu vou falar there, eu vou falar that, eu vou falar this, that, there. Então, em todos esses exemplos eu estou utilizando o TH. Though, né? Though, né? Eu estou utilizando o TH, que é esse fonema. TH, esse fonema. TH, esse fonema. Né? O pessoal lá que está no Facebook vai ver agora, eu vou colocar o fonema lá para vocês, tá? Então, é esse fonema aqui, tá? Né? Então, esse fonema do TH, ele é um fonema que muitas vezes a pessoa que fala português, como esse fonema não existe na língua portuguesa, né? Não existe nenhuma palavra que se utilize desse fonema para reproduzir um som, então toda vez que o aluno aprende inglês, ele se depara com esse fonema, que é um fonema que não existe na língua portuguesa, ele acha difícil. Mas na verdade o fonema não é difícil, é porque ele ainda não treinou esse fonema. Ele não praticou esse fonema porque esse fonema não está lá na língua dele. Então, ele começa a praticar esse fonema. A partir do momento que ele começa a praticar esse fonema, que ele começa a exercitar esse fonema, ele começa a utilizar esse fonema de uma maneira melhor. Aí o que acontece? Tem uma hora que eu junto esse fonema, que é o com R. Né? Por exemplo, se eu vou falar through. Né? Se eu vou falar through, eu uso o r, né? R, through. Então eu junto dois fonemas. Então aí, muitas vezes, o aluno fala, oh meu Deus do céu, nossa, que complicado esse som, parece ser tão difícil. Não é difícil. É porque ali eu tenho uma combinação com aquele fonema. Uma combinação com a qual o aluno não está familiarizado. O que eu quero dizer com isso?
o sistema nervoso dele não praticou essa combinação de sons. E o sistema nervoso dele nunca reproduziu esse som. É injusto você pedir para o teu sistema nervoso que ele reproduza um som que ele nunca reproduziu. Ele precisa criar uma nova sinapse para a reprodução desse som. Ele precisa criar um novo caminho neurológico para isso. Para isso você precisa treinar, ele não vai vir naturalmente. O som, você só consegue reproduzir um som naturalmente quando você já está habituado com esse som, quando você já criou o caminho neurológico para ele. Se você não criou o caminho neurológico para ele, é injustiça você chegar para você e falar assim: ah, eu não consigo reproduzir som porque esse som é difícil. Ele não é difícil. É que você nunca usou ele antes. O seu sistema nervoso não tem um caminho neurológico para ele. Você tem que prestar atenção nisso. Eu estou falando tudo isso para vocês, que é para vocês entenderem como é que a gente consegue reproduzir sons. Porque na grande maioria das vezes, nós somos os mais críticos com relação às nossas habilidades de reprodução sonora, com relação à nossa pronúncia. Nós somos os mais críticos. A gente exige da gente uma pronúncia que a gente não treinou o suficiente. E a gente começa a se achar culpado porque a gente ouviu muitas vezes aquela pronúncia ou aquele som, ou porque a gente leu aquela palavra muitas vezes. A gente acha que a gente deveria reproduzir esse som só porque a gente ouviu aquele som algumas vezes. Gente, você entender e compreender e reconhecer um fonema, ou um grupo de fonemas, ou o som de uma palavra, é o primeiro passo para você poder reproduzir esse som. Mas não é porque você reconheceu esse som que você vai reproduzir esse som. Para que você reproduza esse som, o teu sistema nervoso precisa ter caminhos neurológicos dentro do teu centro de fala para que você consiga reproduzir esses sons. Porque, ó, quando eu vou reproduzir o som, tá vendo o que eu estou falando aqui? No momento em que eu estou falando com vocês, sem falar em toda a questão intelectual de criação de ideias e de memória vocabular que eu escolho, das palavras que eu decido utilizar para eu poder falar, sem eu entrar nesse mérito da questão, entrando somente, única e exclusivamente na questão de reprodução sonora. No momento em que eu vou falar, o meu cérebro ele precisa enviar pulso elétrico para minha boca, para ela abrir numa determinada posição, para os meus dentes e a minha língua se colocarem também numa determinada posição, para o meu pulmão encher de ar e expelir esse ar, para que eu possa dessa maneira, através de todo o meu aparelho fonador, eu reproduzir aquele som. Então, eu preciso criar caminhos neurológicos dentro do meu sistema nervoso para que o meu sistema nervoso consiga emitir comandos que têm ligação entre todo o meu aparelho fonador para eu poder reproduzir esse som. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que eu preciso que o meu centro de fala, responsável pela reprodução desses fonemas, esteja com essa rede sináptica que eu crio através da prática, e não é toda a prática, já a gente vai falar sobre isso, tá? Porque não é toda a prática que leva de fato à perfeição, porque senão todo motorista de táxi seria piloto de Fórmula 1, porque passa o dia inteiro dirigindo, tá? Então não é toda a prática que leva à perfeição, já a gente vai falar sobre isso. Agora o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a prática leva à criação de pontes sinápticas que faz com que o meu pulso elétrico corra e eu consiga realizar aquela função que eu quero realizar. Nesse caso, a reprodução de um som. Então, a gente precisa dar para o nosso sistema nervoso o mínimo de prática necessária para que ele possa criar essas pontes sinápticas e assim a gente consiga reproduzir os sons que a gente acredita que deva reproduzir quando a gente quiser falar. E isso, de uma certa forma, gera aquilo que a gente chama de uma boa pronúncia. Ó, eu quero dar um exemplo para vocês sobre essa questão.
de prática. Isso em inglês a gente chama de practice e a outra a gente chama de deliberate practice. Então, olha a diferença. Uma é practice e a outra é deliberate practice. Qual é a diferença entre practice e deliberate practice? Tem um livro que chama The Art of Learning, que fala exatamente sobre essa questão. Eu não sei se esse livro tem tradução em português, eu acredito que não. Ele é um clássico nessa ideia, né, na discussão dessa ideia de como é que a gente aprende, derrubando um pouco a questão do talento, dessa ideia de talento. Eu estou lendo um livro agora que chama Bounce. Tá? Esse livro ele é muito interessante porque ele fala exatamente das condições externas e internas que levam o indivíduo a ter uma performance excepcional em qualquer área. Tá? Inclusive esse livro ele foi escrito por um ex-campeão de tênis. Ele é inglês, ele é de uma cidadezinha da Inglaterra. Essa cidadezinha da Inglaterra, por muitos anos, fez com que alguns dos seus moradores fossem medalhistas olímpicos de tênis de mesa. Essa cidade exportava campeões olímpicos de tênis de mesa em diversas categorias do esporte. Quer dizer, como é que uma cidade pode exportar campeões de tênis de mesa, sendo que no mundo inteiro as pessoas jogam tênis de mesa? É muito interessante a leitura desse livro. Fala exatamente sobre as condições sob as quais esses atletas estavam sujeitos, que faziam com que eles tivessem a performance que eles tivessem. Mas isso é assunto para uma outra live, tá? Eu quero basicamente agora focar na diferença entre practice e deliberate practice. Qual é a diferença entre practice e deliberate practice? Eu vou resumir para vocês bem objetivamente qual é a diferença entre uma e outra. Practice é simplesmente quando você repete uma determinada ação sem a preocupação de melhorá-la. Você automaticamente e inconscientemente somente repete uma determinada atividade. Isso é practice. Deliberate practice é quando você, ao entender aquela atividade, você repete aquela atividade sempre buscando melhorá-la. Então existe uma retroalimentação, existe um feedback que faz com que você preste atenção em tudo aquilo que você fez que não te levou a um resultado satisfatório com relação àquela atividade e faz com que você busque melhorar constantemente aquilo que você está fazendo. Um exemplo claro disso é o cara que está dirigindo Uber ou o motorista de táxi, ele faz o quê? Practice, porque ele pratica aquilo, ele faz de maneira automática e inconsciente. Ele está ali só dirigindo, tá? Ele não está pensando para dirigir, ele está só dirigindo. O piloto de Fórmula 1 não. O piloto de Fórmula 1, quando ele vai treinar, ele pensa como é que ele está realizando a curva, que ele precisa fazer ela mais fechada, ou ele precisa fazer ela mais aberta, ou ele precisa melhorar quando é que ele pisa no volante mais, quando é que ele pisa no volante menos. Aí ele começa a analisar como é que ele está fazendo a curva dele, quanto tempo ele está ganhando, quanto tempo ele está perdendo. Ele começa a prestar atenção em tudo aquilo que envolve a melhoria de resultados para ele. E ele foca numa prática constante que busca, através do feedback dos resultados que ele vem obtendo, uma melhora contínua do desempenho dele. Isso é deliberate practice. Então, muitas vezes, aqui no Brasil, isso vai ficar bem fácil de vocês entenderem por que eu estou falando sobre isso com relação à nossa pronúncia. Aqui no Brasil, a gente tem pessoas que vieram da França,
a gente tem alemães, né, aqui no Brasil, a gente tem americanos mesmo, né, aqui no Brasil, ingleses, enfim. A gente conhece uma série de pessoas, que árabes, sírios, libaneses, que migraram para o Brasil, portugueses, que migraram para o Brasil e, apesar de falarem português, nem sempre falam português perfeito. Eles, alguns desses estrangeiros, alguns não todos, alguns, a maioria talvez, falam português com um sotaque bem forte da língua materna desses estrangeiros. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito comum. Se você pegar um alemão falando português, no alemão você tem 3 gêneros, né? No português a gente tem 2, né? Que é o feminino e o masculino. No alemão você tem 3, que é o masculino, o feminino e o neutro. Então, quando o alemão vai falar português, porque os gêneros dos substantivos em português não tem nada a ver com os gêneros dos substantivos em alemão, tá? Mas, por exemplo, sol em alemão é feminino. E em português, sol é masculino. Né? Em alemão é die Sonne. Né? Então, o que acontece? Como para aprender português ele precisa ter que memorizar tudo de novo, né? Todos os gêneros de todos os substantivos, ele quase sempre se confunde. Né? Então, essa é uma das características de uma pessoa que não conseguiu pegar todas as questões com relação à língua. Então, o alemão ele fala assim: a sol da dia está muito frio, está muito quente. A sol de hoje está muito quente. Né? Por quê? Porque ele tem ali aquelas questões de estrutura, né? Com as quais ele não está habituado. E ele tem uma série de fonemas que são muito próximos do alemão. Né, da língua alemã. E aí, quando ele vai falar o português, ele se aproxima muito desses fonemas para poder falar. Bruno, isso quer dizer que não é possível se falar sem sotaque? Não é nada disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que acontece o seguinte. Essa pessoa, logo no início, quando ela começa a falar português, esse estrangeiro, quando chega no Brasil e começa a falar português, logo no início ele faz um esforço, porque dificilmente ele consegue ser entendido. Então ele faz um esforço maior para poder aprender e para poder fazer com que as pessoas entendam aquilo que ele está falando. Só que ele chega no momento em que ele consegue ser perfeitamente entendido. E que as pessoas conseguem entender o que ele está falando, mesmo se ele não estiver falando como um brasileiro. E aí ele começa a entrar numa zona que todos nós conhecemos, infelizmente, muito bem, que é a nossa zona de conforto. Porque como ele consegue compreender e ser compreendido, mesmo não falando português como um brasileiro, ele começa a se acomodar e ele deixa de se utilizar da deliberate practice e começa simplesmente a falar da maneira como ele está falando, porque está funcionando. E uma vez que está funcionando, não tem porquê ele fazer nenhum tipo de mudança na maneira como ele fala. Alguns, talvez a maioria dos estrangeiros que vieram para o Brasil e hoje moram aqui, se comportam dessa maneira do ponto de vista da fala. Alguns, e conheço alguns, que não entraram em zona de conforto e buscaram sempre, e curiosamente, esses esforçados para falarem o português mais próximo do português falado pelos brasileiros, são professores de língua. E talvez exatamente por serem professores de língua, reconhecem a importância do esforço contínuo e da melhoria contínua da deliberate practice para alcançar um português cada vez mais próximo do português falado por brasileiros. Mas, Bruno, por que isso é importante? Olha, pode ser que isso não seja tão importante assim para você.
né? Bruno, é ruim eu falar com sotaque? Não é ruim e nem é bom. Tudo vai depender dos teus objetivos com a tua comunicação. Tem gente que diz assim, eu acho, e isso eu preciso ser honesto, eu acho que na grande maioria das vezes o brasileiro é um pouco exigente demais quanto à própria pronúncia. E isso, de uma certa forma, abala muito a confiança no próprio discurso e acaba abalando a confiança do aluno brasileiro com relação às próprias habilidades de comunicação. E eu acho que isso não ajuda no processo comunicativo. Tá? Então, eu acho que ser crítico em demasia com relação às habilidades do próprio discurso nunca é bom. Então, vamos deixar isso bem claro. Tá? Eu não acho que você exigindo de você de uma maneira injusta e sendo injusto com relação à tua performance, você vai conseguir se sentir bem e com isso vai conseguir se comunicar melhor. Eu não acredito que isso seja verdade. Eu acho que quanto mais você celebrar os teus avanços, quanto mais você entender e compreender que o teu progresso ele é contínuo e ele é eterno, melhor para você, assim você vai se sentir melhor e as tuas habilidades de comunicação vão ficar cada vez melhores. Eu acho que, lógico, isso interfere na tua autoconfiança. Tá? Agora, isso não significa porque eu tenho sotaque brasileiro, porque eu sou brasileiro, então aí eu posso falar sempre com sotaque brasileiro. Pode. Não quer dizer que você não possa. Pode. Mas eu acredito, né, que quanto mais você busca melhorar a tua pronúncia, e já a gente vai entender a diferença entre pronúncia e sotaque, tá? Já a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que quanto mais você trabalha na tua pronúncia, mais clara fica a tua comunicação. E toda vez que você se comunica, você tem um objetivo. Quando você posta um story no Instagram, isso é comunicação, você tem um objetivo. Bruno, nem sempre. Às vezes eu falo por qualquer coisa. Você que pensa. Porque se você não tivesse nenhum objetivo, você não abria a boca. Então, assim, o processo comunicativo, ele sempre tem um objetivo. Infelizmente, nem sempre esse objetivo é muito consciente para as pessoas. Às vezes esse objetivo é inconsciente. Mas sempre que nós nos comunicamos, nós temos um objetivo. Se não, por que nós nos comunicaríamos? Se nós não tivéssemos um objetivo. Então, o processo comunicativo, ele sempre tem um objetivo. E quanto mais habilidades de comunicação você tem, mais chances você tem de alcançar o teu objetivo, seja ele qual for. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte, que a questão de trabalhar a tua pronúncia, tá? Ela deve ser uma constante. E não é só em inglês, não. Em português também. Porque palavras com as quais você não está acostumado, palavras que você não usa com frequência, palavras que não estão dentro do teu vocabulário ativo, são palavras que muitas vezes vão enrolar a tua língua quando você se comunicar. Porque você não está habituado a usá-las. Não pense que só porque elas participam da tua língua materna que elas não vão te dar trabalho algum. Isso não é verdade. Capiche? Então, assim, é muito importante que a gente entenda que trabalhar a nossa pronúncia, a nossa fala, né, as nossas habilidades de comunicação, deve ser um processo eterno. É para sempre. Não acho que você deva ter vergonha do sotaque brasileiro, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Né? Eu acho que ele é até charmoso. Né? Até certo ponto. Mas pode ser que, dependendo dos teus objetivos no processo comunicativo,
ele possa vir a te atrapalhar. Então vamos entender qual que é a diferença entre sotaque e pronúncia. Pronúncia tem a ver com a reprodução de sons das palavras que se aproximam da maneira original desses sons. Então, um treinamento de pronúncia tem a ver com um treinamento de se aproximar com o som original das palavras para que essas palavras sejam reconhecidas como elas, de fato, são originalmente reproduzidas. Sotaque tem a ver com questões culturais e regionais que interferem na reprodução dos sons das palavras sem dificultar a sua compreensão pelo grupo de pessoas que originalmente se utilizam daquela maneira de falar. Então, você pode ter um sotaque brasileiro ao falar inglês. Não tem problema nenhum você falar inglês com sotaque brasileiro, contanto que o teu sotaque brasileiro não interfira na capacidade de compreensão dos ouvintes daquela língua estrangeira, no caso do inglês, de entenderem você. Uma coisa é você falar inglês, isso a gente precisa entender. Uma coisa é você falar inglês com um sotaque brasileiro. Outra coisa é você falar inglês errado, com a pronúncia errada. Quando é que eu posso utilizar a desculpa de que eu falo inglês com sotaque brasileiro? Quando as pessoas que falam originalmente inglês entenderem aquilo que você está falando. Quando o teu sotaque brasileiro, no momento em que você fala inglês, não interfere na compreensão das pessoas sobre aquilo que você está falando. Quando as outras pessoas que falam inglês conseguem entender aquilo que você está falando, mesmo que você se utilize daquela forma específica de reproduzir os sons que não comprometem a compreensão das palavras através da emissão desses sons. Então, é muito importante que nós consigamos entender a diferença entre sotaque e pronúncia. Tá? E, Bruno, é um problema se eu falo inglês com sotaque brasileiro? Não, não é um problema. Tá? Eu não acho que você deva... A bem da verdade, eu vou falar para vocês o que eu penso com relação a essa questão de sotaque. Eu vou falar o que eu penso, a minha opinião. Tá? Eu acho que você deveria ser capaz de reproduzir todo e qualquer sotaque. É o que eu acho. Eu acho que o treino da reprodução sonora, inclusive do treino de determinados sotaques, te ajuda na compreensão de tudo aquilo que as pessoas falam para você. Isso em business a gente percebe muito bem. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei muito tempo com alunos de uma empresa que fabrica helicópteros aqui no Brasil. E essa empresa, ela tem uma... Na verdade, é uma espécie de junção que existe entre uma empresa brasileira e uma empresa europeia. E essa empresa europeia, ela tem participação francesa e alemã. Tá? Tem as duas. E aí, olha o Henrique. Show, Bruno. Henrique, saudade de você. Miss you lots. E são essas duas, né? Essas duas bandeiras europeias que são preponderantes nessa empresa, nessa fabricante de helicópteros, na verdade montadora de helicópteros, por ser mais específico. E o que acontece? Muitas vezes os franceses e os alemães, quando eles vão se comunicar com o mundo inteiro, qual é a língua que eles utilizam? Inglês, evidentemente. Né?
Evidentemente que eles falam inglês. E é uma empresa multinacional, então, como qualquer empresa multinacional, a língua de conversa entre os integrantes dessa empresa é o inglês. Então, os funcionários, né, dessa empresa se comunicam de maneira, às vezes, um pouco confusa. Por quê? Principalmente os brasileiros se sentiam muito perdidos. Principalmente quando os franceses iam falar inglês. Por quê? Porque alguns franceses tinham por hábito falar o inglês carregadíssimo com sotaque francês. Good morning. How are you doing? Everything okay with you? Everybody here. Everybody is fine. Oui. Oui. Je understand everything that you say. But je have some problem with that. Então, olha só. Olha só. Né? Alguns franceses tinham por hábito misturar algumas coisas e falar de uma maneira, às vezes, eu diria, pouco inteligível. Tá? E os brasileiros ficavam perdidos. Né? Os brasileiros ficavam perdidos muitas vezes. Alguns deles, inclusive, falavam muito rápido e com pouco nível de conexão com os ouvintes, né? Simplesmente falavam e aí o cara que estava ouvindo nem sempre conseguia acompanhar muito bem, compreender muito bem. E o brasileiro, ele sempre se sente muito vira-lata, né? A gente tem um complexo de vira-lata muito grande. Olha só a junção dos sons agora como me embolou. Né? Complexo de vira-lata muito grande que, de uma certa forma, faz com que a gente sempre se sinta menor. Né? Como se a nossa educação fosse menor, como se o nosso preparo, o nosso conhecimento, as nossas habilidades, as nossas capacidades fossem menor. Então, eu percebo muito isso no aluno brasileiro. E aí ele acaba se sentindo muito responsável por não entender e o outro muito superior por saber falar, quando na verdade, muitas das vezes, o que acontecia nesse caso específico dos franceses era que eles tinham muito pouca consideração com o processo comunicativo e com a compreensão da pessoa que está do outro lado. Né? E aí isso acabava gerando muito ruído no processo comunicativo. E aí, o que a gente precisa entender? Que quanto mais a gente consegue reproduzir sons diferentes, mais a gente consegue compreender sons diferentes. E quanto mais a gente se esforça para compreender sons diferentes, melhor a gente fica em definir qualquer outro som. Então, quanto mais você escuta pessoas que falam francês falando inglês, pessoas que falam alemão falando inglês, pessoas que falam chinês, ou japonês, ou coreano, ou vietnamês falando inglês, mais você consegue reconhecer padrões e melhor você fica nesse reconhecimento de padrão, fazendo com que você se torne um comunicador mais eficiente, porque quanto mais você entende, melhor você se comunica. Entende? Então, eu acredito que o trabalho que a gente faz de melhoria contínua da nossa própria pronúncia, sem dúvida alguma, contribui para que a gente possa reconhecer de maneira mais evidente e fácil os sons quando a gente se depara com eles. Né? Em business a gente tinha muito isso, porque na grande maioria das vezes, os alunos quando fazem cursos regulares de inglês, né? Os meus cursos de business sempre, todos os listenings, era gente do mundo inteiro falando inglês. Tinha gente da China, da Alemanha, da França. Eu sempre fiz questão de que os meus alunos exercitassem com estímulos do mundo inteiro. Sabe por quê? Porque no mundo real é assim. No mundo real você não vai se deparar com americanos e ingleses falando inglês. Você vai se deparar com pessoas do mundo inteiro falando inglês. Principalmente se a tua multinacional for alemã, ou ela for francesa, como era o caso desses meus alunos em específico com relação a essa empresa. Isso sem falar que os seus fornecedores podem estar na China. E você vai se comunicar com os chineses falando inglês. Então é muito importante que o teu ouvido esteja treinado para poder reconhecer esses padrões sonoros. Porque você vai se deparar
com pessoas das mais diversas nacionalidades falando inglês. Japonês, espanhol, alemão, francês, coreano. Eu trabalhei numa empresa de componentes automotivos e essa empresa ela tinha muitos fornecedores na China. Então, os funcionários dessa empresa, meus alunos, gerentes, engenheiros responsáveis por determinados projetos, precisavam viajar constantemente para a China para poder conversar com os fornecedores chineses sobre os equipamentos que estavam sendo vendidos. E eram equipamentos que custavam muito dinheiro. E esse funcionário precisava ir para lá para poder checar se estava tudo funcionando direito, para fazer os testes. E toda a equipe do fornecedor era chinesa. Olha a Milene aí entrou. Hello, sweetie! Miss you a lot. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que quanto mais você trabalha na tua pronúncia, e eu trabalho na minha pronúncia até hoje. Até hoje eu busco melhorar a minha pronúncia. Até hoje eu busco fazer com que a minha fala se torne cada vez mais adequada para o processo comunicativo no qual eu estou inserido. Até hoje eu faço esse esforço. Por quê? Porque isso me auxilia no meu processo comunicativo. Então é muito importante que a gente entenda que quanto mais a gente se esforça para melhorar a nossa pronúncia, melhor a gente também se torna na capacidade de entender os mais diversos sotaques. E no mundo de hoje, isso é muito importante. Olha, eu acho que a gente precisa entender que eu queria finalizar a live de hoje. Eu tinha muito mais coisa para falar sobre esse assunto, porque esse assunto ele é tão vasto, a gente tem tanta coisa para discutir, para falar sobre isso, mas infelizmente o nosso tempo é limitado, então eu vou terminar essa live de hoje com um dos assuntos que eu acho que são mais importantes, que é, pelo menos dos que estão restando, que é a diferença entre fato e significado e a maneira como isso afeta a nossa performance. A gente começou a live de hoje falando como o nosso sistema nervoso opera, para que a gente possa criar as nossas conexões sinápticas, os nossos caminhos neurológicos, as nossas pontes sinápticas, que de uma certa forma favorecem o nosso processo comunicativo. E eu comecei o nosso encontro hoje dessa maneira para que nós possamos entender de fato que o fato é esse. Que para você ter a performance que você quer, para você poder falar com a fluidez, com a fluência, com a pronúncia exímia que você tanto deseja, é muito importante que você saiba dar um significado adequado para o teu treinamento de fala, para o teu treinamento de pronúncia. Como assim, Bruno? Olha só. Eu vou te dar um exemplo. Na live de hoje, eu não falei hello everyone. Não falei hello everyone. Eu sempre falo, né? Hello everyone! E dessa vez eu não falei hello everyone. Eu não falei. Aí, chega um aluno e fala assim, Bruno hoje começou a live mal-humorado. Por que o Bruno começou a live mal-humorado? O Bruno começou a mal-humorado porque o Bruno, ele não falou hello everyone. Olha só, o fato é o seguinte. Eu comecei a live sem falar hello everyone. Esse é o fato. E aí o aluno falou, o Bruno começou a live mal-humorado. Isso não é um fato. Isso é um significado. Ele gerou um significado a partir de um fato. Todos nós, na vida da gente, nós vivemos fatos o tempo inteiro. E toda vez que a gente vive um fato, a gente dá para esse fato um determinado significado. Esses significados, eles vão criando
dentro da gente uma série de crenças. O que são crenças? São verdades que a gente começa a assumir sobre nós mesmos. Sobre a nossa capacidade de falar inglês, sobre a nossa habilidade de ter uma pronúncia correta, sobre o nosso poder de comunicação. A gente começa a acreditar numa série de coisas. E no momento em que você está treinando, você vai falhar. Isso é certo. É certo. No momento em que você está treinando, você vai falhar. Por mais que você tenha aprendido a andar de bicicleta muito rápido, você não subiu na bicicleta sem nunca ter subido numa bicicleta e se equilibrou de maneira exímia a ponto de sair em alta velocidade em cima da bicicleta sem sequer tropeçar uma única vez. Digo mais, muito provavelmente você precisou de rodinhas, aquelas rodinhas que vão no pneu traseiro da bicicleta, para te ajudar a conseguir entender dentro do teu sistema nervoso como é que você deve girar, qual é a velocidade angular. Isso é inconsciente, tá? O teu sistema, ele tá, no momento em que você está aprendendo a andar de bicicleta, ele está criando essas pontes sinápticas, ele está criando esses caminhos neurológicos que estão fazendo com que você entenda qual é a pressão que você tem que aplicar, qual é a força, qual é a velocidade com a qual você tem que girar os pedais, para que você possa se equilibrar e achar o teu centro de gravidade em cima daquela bicicleta e ao mesmo tempo pedalar com ela. Entende? Então, no momento em que você está treinando, você pode dar um monte de significado para o que está acontecendo. Você vai falhar. E no momento em que você falha, você pode pensar, nossa, como eu sou péssimo. E normalmente é isso que acontece. Normalmente é isso que você fala para você. Você fala que você é péssimo. Você fala que você nunca vai conseguir falar. Tá vendo só como você não consegue reproduzir aquele som? E você começa a retroalimentar um círculo vicioso que só te leva para péssima performance. Quando na verdade o fato não é esse. O fato é que você não tem esse caminho neurológico. Você não nasceu com ele. E o fato de você simplesmente ouvir um som não quer dizer que o teu sistema nervoso deva criar por mágica no teu centro de fala esse caminho nervoso, essa ponte sináptica para você poder reproduzir esse som. É injusto com o teu sistema nervoso. E é mais injusto com você quando você começa a se cobrar uma habilidade que você não tem. Tá bom, Bruno, qual é a solução? A solução é simples. Você precisa entender a falha no momento da prática como uma oportunidade de melhora. Então, quando você falhar, ao invés de você falar, tá vendo como eu sou péssimo? Você vai falar assim, nossa, tô chegando lá. Olha, para você falar certo, você tem que errar muito. Para você falar certo, você tem que errar muito. Então, assim, se você está errando, ótimo. Quer dizer que você está no caminho de chegar lá. Agora, se você começa a se culpar, se você começa a falar que você é péssimo, se você começa a falar que você é ruim, se você começa a falar tudo isso, a tua autoconfiança vai diminuir. Você vai estar dando um significado para aquele fato que não faz jus à realidade. Porque a realidade é que o teu sistema nervoso ele não criou esse caminho sináptico ainda. Que você precisa criar com a prática. Eu acredito essa ser a mensagem mais importante dessa nossa live. Preste atenção no significado que você está dando no momento que você está errando com a tua prática. Porque é esse momento que você erra que é a grande oportunidade de você conseguir de fato melhorar a tua fala e ser fluente em inglês. Eu quero agradecer a presença de todos hoje aqui. Amanhã a gente vai ter aula. Vamos ter conteúdo aqui na nossa live. No mesmo horário, às 7h30 da noite. Espero vocês aqui.
Boa noite pra vocês, bom descanso. See you tomorrow. Bye bye, see ya, see ya, see ya.